Naquela segunda-feira do final de outubro, Blair, com apenas 27 anos, mas com um cansaço que parecia ter décadas de idade, caminhava pelo corredor da empresa de consultoria do pai, segurando uma xícara de café já fria. O prédio estava impregnado com o cheiro de ar reciclado e estresse acumulado. Aquele aroma pesado que só existe em lugares onde as pessoas trabalham mais do que vivem. Seu cabelo estava preso em um coque apertado, e ela vestia um blazer atule escuro que usara tantas vezes que se tornara parte de sua pele. Ela era a mulher que recusara ofertas lucrativas em Boston e Nova York para retornar a uma empresa à beira da falência e salvá-la do abismo, sem jamais receber um verdadeiro obrigada. Naquela manhã, porém, algo em seu peito lhe dizia que o dia não terminaria como os outros. Blair passou 4 anos atuando como a espinha dorsal invisível de uma empresa que, quando ela chegou, não passava de dívidas, arquivos desorganizados e promessas vazias. Ela criou processos do zero, redigiu contratos, atraiu clientes corporativos e convenceu investidores céticos a apoiar a consultoria. Enequenteu. Isso seu pai se gabava em jantares de ter construído a empresa com seu próprio esforço, vestindo um terno caro que comprara com o dinheiro do primeiro contrato que Blair fechou sozinha. Ela não buscava reconhecimento, mas sim dignidade. E naquele dia, enquanto revisava relatórios com precisão cirúrgica, sentiu um tremor interno, que prenunciava uma ruptura inevitável. Frágil equilíbrio começou a ruir, quando Emma, sua irmã mais nova, irrompeu no escritório com uma garrafa de café gourmet que parecia não ter fim, e um caderno cheio de ideias absurdas. Emma caminhava como se estivesse em um palco, esperando que todos aplaudissem sua mera existência. Ela havia sido nomeada diretora sem mérito, experiência ou sequer uma compreensão básica do que a empresa fazia. Desde o primeiro dia, tratava os funcionários como servos e Blair como uma assistente problemática, não como a pessoa responsável por manter o lugar funcionando. Naquela manhã, Emma entrou sem bater e anunciou que um relatório para um cliente precisava ser mais colorido, mais curto e mais divertido, como se o mundo corporativo funcionasse como uma oficina escolar. Os funcionários já não escondiam o cansaço. Tom, gerente de projetos há 15 anos, saiu de uma reunião com os olhos marejados. Maria, a contadora mais meticulosa que Blair já conhecera, desligou o computador com uma calma assustadora. E Janet, gerente de relacionamento com o cliente, enviou uma mensagem logo cedo, dizendo que não aguentava mais o comportamento infantil de Emma. 3 pedidos de demissão em um único dia. 3 pilares que sustentavam a estrutura. Blair caminhava pelo corredor, sentindo a cada passo um aperto no estômago, como se o prédio inteiro estivesse se inclinando para um fim inevitável. Ela tentou conter o incêndio, reorganizou tarefas, ajustou prazos e reescreveu relatórios que Emma havia arruinado com sugestões sem sentido, mas era como lutar contra uma tempestade que insistia em crescer. A empresa já tinha rachaduras, mas com Emma no comando, essas rachaduras se transformaram em abismos. Os clientes começaram a notar os erros, ligando ansiosamente e perguntando se Blair ainda estava no comando como antes. Ela respondia calmamente, mas por dentro se sentia como uma engenheira tentando reforçar uma ponte, enquanto outros arrancavam as vigas com uma chave de fenda. Nomeou. Manhã, Emma a acusou abertamente de querer sabotar sua liderança. Uma liderança inexistente que existia apenas na imaginação do pai delas. A discussão não foi uma gritaria. Foi pior. Foi uma troca de farpas repleta de sarcasmo, comentários passivo-agressivos e silêncios tensos. Blair não sentia mais raiva, mas uma profunda tristeza. Como uma irmã pôde transformar incompetência em vitimização? E se alguém que está lendo isso chegou até aqui, talvez possa escrever a partir do ponto de vista de quem está lendo. Às vezes, compartilhar essas histórias nos lembra que não estamos sozinhos. Esse pensamento lhe ocorreu como um reflexo humano da vulnerabilidade. O pai, alheio à realidade, mas obcecado em proteger a frágil imagem de Emma, convocou Blair para uma reunião com o conselho, investidores e o contador. A mensagem dizia: desses 6 horas há coisas que precisamos corrigir. Blair leu 3 vezes. Ela teve um pressentimento ruim,
de que aquela não era uma reunião para encontrar soluções, mas sim um bode expiatório. E ela já sabia de quem seria o nome que sairia de sua boca. A sala de reuniões era espaçosa, com paredes de vidro, e tão fria quanto uma sala de cirurgia emocional. Emma entrou com os olhos ligeiramente inchados, talvez por causa de lágrimas estratégicas. Seu pai estava sentado na cabeceira da mesa, com aquela postura rígida que usava para projetar autoridade. Embora sua voz gaguejasse no início de cada frase, os investidores folheavam pastas com expressões desconfortáveis. Ninguém entendia por que estavam ali, ouvindo assuntos que cheiravam a drama familiar, disfarçado de questões operacionais. O pai falou por quase 40 minutos, distorcendo fatos, tirando frases de contexto, insinuando que Blair era dura demais, exigente demais, fria demais. Ele não mencionou uma única noite em que Blair trabalhou até às 3 da manhã para salvar contratos. Não mencionou as vezes em que Emma arruinou apresentações inteiras. Não mencionou como ele próprio se beneficiou de cada uma das conquistas de Blair. Era como assistir a uma peça escrita por alguém que escolheu deliberadamente esquecer a verdade. E então veio a frase que marcou uma virada. Você só poderá voltar quando se ajoelhar e implorar perdão à sua irmã. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Emma abriu os olhos, surpresa até mesmo para os seus próprios padrões. Blair não sentiu vergonha. Sentiu clareza. Uma clareza gélida, lúcida e devastadora. Era como se o universo tivesse lhe mostrado, de repente, a magnitude do seu próprio sacrifício. Aquela frase, tão absurda quanto cruel, era a prova final de que ela havia passado 4 anos oferecendo lealdade àqueles que não sabiam como recebê-la. Blair se levantou devagar, deliberadamente, como se cada movimento fosse uma despedida silenciosa de tudo o que havia suportado. Ela não discutiu, não se defendeu, não justificou nada. Guardou seus documentos com calma, consciente de que nenhuma evidência ajudaria aqueles que já haviam decidido transformá-la na vilã de uma história que ela mesma escrevera, com trabalho árduo e sacrifício. Seu pai a observava com uma mistura de rigidez e perplexidade. Emma, com uma pontada de culpa que cruzou seu rosto por um breve instante. Blair, sem se abalar, simplesmente compreendeu que não havia mais nada a salvar. Ela colocou a carta de demissão sobre a mesa, um envelope branco simples, escrito à mão. Seu pai abriu a boca para dizer algo, mas Blair já estava de costas para ele, recusando-se a deixar que uma única palavra sequer penetrasse seu corpo exausto. Ela atravessou a sala de reuniões como quem caminha sobre uma ponte em chamas, sem olhar para trás. Cada passo que dava pelo longo e silencioso corredor parecia desatar um nó diferente em seu peito. Quando saiu para o estacionamento, o vento frio bateu em seu rosto, e pela primeira vez em anos, ela respirou sem dor, como se o ar lhe pertencesse novamente. Os dias seguintes foram um vazio estranho e necessário. Blair acordava sem despertadores, sem e-mails urgentes, sem a constante sensação de que o mundo desabaria se ela não interviesse. Tomava café olhando pela janela, ouvia os sons da rua e deixava a luz entrar no apartamento como se fosse uma nova visitante. Seu corpo, acostumado ao choque constante, levou um tempo para entender que não estava mais sob o controle das expectativas alheias. E, no entanto, naquele silêncio recém-descoberto, algo dentro dela começou a se reconstruir. No terceiro dia, seu telefone começou a tocar insistentemente. Ex-clientes queriam consultá-la. Ex-funcionários buscavam seu conselho. 2 concorrentes diretos a convidaram para reuniões informais. Entre essas mensagens, uma se destacou. A Morrison Financial queria falar com ela. Aquele nome lhe causou um leve sobressalto no peito. Era uma empresa que ela respeitava profundamente, um lugar onde o mérito tinha peso real. Blair respondeu com um quando quiser, tentando parecer calma, embora por dentro sentisse uma chama que pensava estar extinta, reacender. Ao entrar na sede da Morrison Financial para a entrevista, o edifício de vidro parecia brilhar com uma clareza que contrastava fortemente com a opacidade emocional do seu antigo emprego. O vice-presidente cumprimentou-a com um aperto de mão firme e um olhar interessado. Falou sobre estratégias, liderança e visão. Não mencionou a família dela, os dramas internos ou o declínio da empresa.
Queria simplesmente entender como ela conseguira resgatar um negócio à beira da falência e transformá-lo numa consultoria sólida em tão pouco tempo. Blair respondeu sem exageros, com a honestidade de quem já não precisa convencer ninguém. Naquela mesma tarde, ela recebeu uma proposta formal, um salário melhor, melhores recursos, sua própria equipe, autonomia e, o mais importante, respeito. Blair sentiu o mundo se abrir sob seus pés, não como um precipício, mas como um caminho amplo e novo. Ela aceitou sem hesitar, e quando desligou o telefone, ficou olhando para a tela, em branco, sentindo uma onda de calor percorrer seus braços. Depois de anos se dedicando ao máximo sem ser reconhecida, ela finalmente estava em um lugar onde seu valor não precisava de explicações. Os primeiros dias na Morrison foram um turbilhão de clareza. Os projetos fluíam sem problemas, as reuniões eram estruturadas, e os colegas reconheciam suas habilidades sem que ela precisasse provar. Los constantemente. Era um ambiente completamente diferente, profissional, direto e sem favoritismos. Pela primeira vez, Blair trabalhava sem ter que proteger nada de ninguém. Cada análise que ela apresentava era recebida com atenção. Cada proposta levada a sério. Era como ouvir seu próprio nome ser chamado, sem peso, sem tensão. Certa tarde, após fechar um negócio complexo, Blair voltou para a casa de táxi, observando a cidade pela janela. Luzes cintilavam entre os prédios altos, e o movimento da rua parecia um lembrete de que a vida continua, mesmo quando achamos que ficamos para trás. Ela sorriu, discretamente pensando em quão longe havia chegado desde aquele dia sombrio na sala de reuniões do pai. E bem, se você a acompanhou até aqui, talvez possa deixar um comentário ou compartilhar esta história. Nunca se sabe quem pode se beneficiar com a leitura de algo assim. Esse pensamento a envolveu em uma humanidade recém-descoberta, como se ela quisesse abraçar qualquer pessoa que já se sentiu sobrecarregada por mais do que podia suportar. À medida que Blair subia na hierarquia, a empresa do pai a afundava como um navio sem leme. Sem a organização e a visão dele, os erros se multiplicavam. Os clientes começaram a cancelar contratos, frustrados com relatórios mal escritos e decisões precipitadas. Os funcionários restantes trabalhavam como podiam, exaustos e sem rumo. Emma, encarando a realidade pela primeira vez sem o filtro do ego, tentava se agarrar ao que lhe restava, mas sua falta de experiência ficava evidente a cada passo. Seu pai continuava a pressioná-la, sem perceber que estava colhendo exatamente o que havia plantado. Certa noite, Emma ligou para Blair, com a voz embargada, sem arrogância, sem máscaras. Confessou que não conseguia lidar com a situação sozinha, que tudo estava desmoronando, que os clientes ameaçavam cancelar o contrato em massa. Blair ouviu em silêncio, com uma mistura de compaixão e contenção. Não sentia desejo de vingança, mas também não podia voltar a ser o porto seguro emocional daqueles que haviam ferido tão profundamente. Respondeu com para calma, dizendo que agora ela precisava aprender, crescer e enfrentar as consequências de suas decisões. Pela primeira vez, Emma não discutiu, simplesmente respirou fundo, como alguém que finalmente enxerga a verdadeira dimensão da sombra que vinha ignorando. O tom de Emma mudou quase inconscientemente nos dias seguintes. Ela começou a fazer perguntas que antes consideraria uma afronta ao seu orgulho. Como priorizar projetos, como lidar com clientes difíceis, como gerenciar uma equipe sem esgotá-la? Porra! Ela pediu a Blair uma lista de livros e cursos, e esse pedido por si só já era um gesto enorme para alguém que sempre confiara mais no sobrenome do que no próprio discernimento. Blair enviou a lista sem dar sermões ou repreensões, como quem oferece uma corda e deixa a outra pessoa decidir se aceita ou não. Para a surpresa de muitos, Emma leu, fez anotações, sublinhou trechos, pediu exemplos. Pela primeira vez na vida adulta, ela estava se esforçando para conquistar a posição que tanto almejava. Dentro da empresa, essa mudança começou a ser perceptível. Emma parou de falar mal das pessoas por detalhes insignificantes. Parou de prometer prazos impossíveis só para não passar vergonha e começou a dizer:
Não sei quando não entendia algo. O que antes parecia uma fraqueza tornou-se a base de sua credibilidade. Os funcionários começaram a procura lá novamente, com cautela, testando se essa versão mais humilde de Emma era real ou apenas mais uma fase passageira. Ela ouvia, levava as reclamações a sério e admitia quando cometia um erro. Ela não se tornou perfeita da noite para o dia, mas se tornou mais humana. E em um ambiente desgastante, isso foi um alívio. O pai observava tudo de um ponto de vista inquieto. Como alguém que percebe tarde demais que apostou no cavalo errado. Ele havia arriscado tudo para proteger uma imagem idealizada de sua filha caçula, sem entender que a superproteção também pode ser uma forma de negligência. Ver Emma se esforçando de verdade, lendo relatórios, ficando até tarde por algo além de um mero capricho, despertou algo dentro dele. Ao mesmo tempo, cada pequena conquista de Emma o lembrava, como um tapa silencioso, de como ele havia ignorado anos de esforço constante de Blair. Era uma mistura de orgulho e culpa, que ele não sabia como controlar. Enquanto Blair continuava a subir na hierarquia da Morrison Financial com uma facilidade natural, que teria sido impossível nos negócios da família. Suas apresentações eram claras, suas estratégias funcionavam e seus resultados eram evidentes nos números, não apenas nos discursos. Seus colegas a procuravam para pedir conselhos, não para desabafar sobre um sistema falho. Os executivos confiavam a ela decisões delicadas, e seu nome começou a aparecer em conexão com projetos cada vez maiores. Sem perceber, Blair estava se tornando o tipo de figura que seu pai sempre afirmou ser, mas sem a necessidade de floreios ou exageros. Num dia comum, em meio àquela rotina intensa, porém saudável, Blair recebeu um documento com uma lista de empresas consideradas para uma possível aliança estratégica. Ela revisou os nomes cuidadosamente, analisando pontos fortes, pontos fracos e potencial de crescimento. E lá estava, o logotipo da empresa de consultoria de seu pai. Por um instante, o tempo pareceu parar. Ela não sentiu raiva, nem prazer, apenas uma estranha sensação de um ciclo se fechando. Ficou claro que alguém de sua equipe havia identificado potencial na empresa provavelmente. Graças aos esforços recentes de Emma para colocar ordem no caos, Blair apoiou os cotovelos na mesa e respirou fundo, consciente de que passado e presente haviam acabado de convergir em um único arquivo. Em vez de reagir movida pela mágoa, ela decidiu encarar a situação pelo que ela era. Uma oportunidade para avaliar objetivamente um lugar que conhecia muito bem. Analisou os dados concretos, sem deixar que a memória distorcesse os números. Observou melhorias nos processos, algumas recuperações de clientes, sinais claros de que alguém finalmente havia feito a lição de casa que antes se recusava a fazer. Também detectou fragilidades estruturais, pontos que havia apontado anos antes e que ainda estavam lá, à espera do momento certo para ruir. Preparou um relatório preliminar e o apresentou na reunião do comitê sem mencionar que se tratava da empresa da família. Queria garantir que a decisão fosse tomada com base no mérito, e não no nome da família. A reunião formal entre a Morrison Financial e a consultoria estava marcada para algumas semanas depois. Quando Emma recebeu o convite por e-mail, sentiu um nó no estômago, não só porque era uma oportunidade que poderia salvar a empresa, mas porque sabia quem estaria sentado do outro lado da mesa. Ao ouvir isso, seu pai permaneceu em silêncio por mais tempo que o habitual. Não fez piadas, não falou em lidar com a situação, simplesmente assentiu com a cabeça, como alguém que finalmente admitia estar fora de controle. Ambos sabiam que não podiam entrar naquela sala como uma família, mas como representantes de uma empresa que precisava provar que merecia essa parceria. No dia da reunião, Blair chegou primeiro. Vestia um terno sóbrio, carregava uma pasta organizada e exalava a compostura de alguém que se conhece bem. Cumprimentou a equipe de sua empresa, organizou os papéis e revisou as anotações. Quando Emma e seu pai entraram, houve um segundo de silêncio pesado, quase cerimonial. Não houve abraços, nem sorrisos.
Forçados, apertaram as mãos como é costume no mundo corporativo, firmemente, sem muitas palavras. Aquele gesto, simples, mas enormemente simbólico, deixou claro que as regras do jogo haviam mudado para sempre. Durante a apresentação, Emma descreveu com clareza o progresso alcançado nos últimos meses. Ela não exagerou, não distorceu os números, nem tentou se fazer parecer maior do que era. Falou sobre erros, lições aprendidas e processos implementados graças a recomendações externas. Sua voz tremeu um pouco no início, mas logo se estabilizou. Seu pai interveio pouco, ciente de que seu discurso já não era o foco. Blair ouviu, fez anotações e perguntas objetivas, sobre projeções, capacidade de resposta e estrutura interna. Em nenhum momento ele mencionou assuntos pessoais. Para os demais presentes, aquela reunião era apenas mais uma negociação. Para os três, era uma espécie de teste emocional silencioso. Ao término da reunião, a equipe de Morrison se retirou para deliberar. Caminharam pelo corredor, discutindo pontos técnicos, pontos fortes e riscos. Blair participou como sempre, contribuindo com sua análise com a mesma precisão de todos os outros casos. No fim, a recomendação foi clara. A consultoria merecia uma oportunidade limitada, com condições rigorosas, mas com potencial de crescimento. Uma colaboração piloto foi aprovada. Foi uma decisão baseada em dados, não em histórico compartilhado. E embora ninguém tenha dito isso em voz alta, todos sentiram que algo muito maior do que um simples acordo comercial havia sido firmado. Emma e seu pai voltaram para o quarto para receber a notícia oficial. Não houve comemorações exageradas, apenas um alívio silencioso, que pareceu aliviar a tensão no ar. Emma agradeceu com uma humildade impensável meses antes. Falou com clareza, sem floreios, reconhecendo que ainda havia muito a melhorar. Seu pai, por outro lado, parecia pequeno em seu próprio terno, como se carregasse um peso por semanas que finalmente o tivesse quebrado. Blair observava tudo com uma serenidade inesperada. Não sentia orgulho nem vingança, apenas uma estranha paz, como se simplesmente estar ali sem raiva já fosse uma vitória em si. Ao término da reunião, Emma aproximou-se de Blair com passos lentos, quase tímidos. Agradeceu-lhe por ter lidado com a situação profissionalmente e por não as ter excluído, mesmo depois de tudo o que havia acontecido. Blair percebeu uma vulnerabilidade genuína em seus olhos, o tipo de fragilidade que não busca manipular, mas sim demonstrar que houve um aprendizado real. Não se abraçaram, não fizeram promessas dramáticas. Foi uma conversa curta, mas profundamente humana. E nessa brevidade, ficou claro que ambas haviam mudado irreversivelmente. O pai demorou mais para se aproximar. Suas mãos tremiam levemente, talvez de nervosismo, talvez por anos de decisões tomadas por orgulho. Ele não disse imediatamente: "Me desculpe", mas admitiu em voz baixa que havia sido injusto, que sua necessidade de proteger Emma o havia cegado para o mérito e o sacrifício de Blair. Ela não respondeu com firmeza ou repreensões. Simplesmente disse que dele, em diante, as coisas teriam que ser feitas com respeito mútuo. Foi uma troca simples, sem emoções avassaladoras, mas com um peso enorme. A primeira vez na vida dela que ele a enxergou verdadeiramente como uma adulta, não como uma extensão de um dever familiar. As semanas seguintes transcorreram com uma estabilidade recém-conquistada. Emma continuou aprendendo, contando com mentores externos e tomando decisões baseadas em bom senso, que finalmente começava a se consolidar a partir de um senso de responsabilidade, e não de mero capricho. Seu pai reduziu seu envolvimento operacional, compreendendo que a liderança não se sustenta em gritos ou favoritismo, e a empresa, embora longe da perfeição, começou a funcionar como um organismo mais saudável, menos dependente do caos emocional que antes dominava todos os cantos. Enquanto isso, Blair continuava a consolidar sua posição na Morrison Financial, seus projetos estavam progredindo com sucesso, seu nome começava a circular fora da empresa e, sem querer, ela se tornou uma autoridade interna em estratégia e resiliência. O que ela havia vivenciado não a definia mais,
mas ela também não negava. Era parte de uma história que ela havia abraçado o suficiente para compreendê-la, mas não a ponto de ficar presa a ela. Ela aprendera a ocupar espaço sem pedir permissão, a estabelecer limites sem hesitar, a não comprometer sua dignidade para se encaixar em dinâmicas disfuncionais. Com o tempo, Blair comprou um apartamento luminoso, repleto de plantas que desafiavam todas as probabilidades, e adotou um cão de rua que a seguia por toda parte, como se tivesse encontrado nela uma segunda chance. Caminhavam juntos pela cidade, às vezes de madrugada, quando tudo estava calmo e as luzes dos prédios pareciam piscar em sincronia com sua respiração. Foi em um desses passeios que Blair compreendeu algo importante. Sua vida não era mais feita de cicatrizes, mas de escolhas. Às vezes, nas tardes de domingo, ela visitava o pai e Emma. Não o fazia por obrigação, mas porque uma parte dela ainda valorizava a ideia de família, mesmo que essa família não tivesse conseguido sustentá-la. As conversas eram mais calmas agora, repletas de silêncios respeitosos e menos expectativas implícitas. Emma relatava seu progresso, sem exageros. O pai ouvia atentamente, evitando recair em velhos padrões. Blair, tentava consertar nada, e isso, paradoxalmente, mantinha tudo mais estável do que jamais fora. Em Morrison, os meses continuaram trazendo conquistas. Blair foi convidada a dar palestras sobre liderança estratégica e reestruturação organizacional. Sua história menos. Essa mistura de lealdade, injustiça, resignação e renascimento ressoou profundamente com pessoas que haviam vivenciado ambientes familiares ou de trabalho que as drenaram até a última gota de energia. Blair falou, sem amargura, sem drama, focando no que havia aprendido, que às vezes amar sua família não significa salvá-la, mas sim parar de se destruir por ela. Certa noite, após fechar o laptop depois de um dia cansativo, mas gratificante, Blair olhou pela janela para a cidade. As luzes pareciam formar constelações improvisadas entre os prédios, e o silêncio do apartamento a envolveu com uma ternura inesperada. Ela pensou na empresa que havia salvado, na irmã que crescera, no pai que acordava tarde, mas pelo menos acordava. Sentiu uma calma profunda, daquelas que surgem quando se compreende que nada do que se perdeu era realmente seu, e tudo o que se ganhou foi consequência de escolher a si mesma. E assim, naquela serenidade, ela soube que sua história não era uma tragédia, nem uma vitória perfeita. Era uma jornada, uma reconstrução, uma reafirmação silenciosa de que a competência triunfa sobre o favoritismo, que a dignidade vale mais do que qualquer título e que o respeito próprio é inegociável. Ela fechou os olhos, respirou fundo e deixou que essa certeza a preenchesse completamente. Sua vida, enfim, era sua.